Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos estar falando sobre força gravitacional, a lei de gravitação universal de Newton. Vamos lá comigo então. Bem, primeiro, a lei da gravitação universal ela foi descrita por Newton em uma obra em 1687, o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que fundamenta toda a mecânica clássica, apresenta as leis da gravitação universal e demonstra as leis de Kepler sobre os movimentos planetários. O princípio afirma que, utilizando como base o estudo da órbita da Lua, para existir atração gravitacional entre dois corpos, é necessário que ambas possuam massa. Vejam, isso aqui está representando para nós que é uma propriedade da massa. Massa atrai massa. O modo da força gravitacional entre ambos tem uma relação direta com a distância que os separa. Então, através disso, o Newton ele formulou a seguinte relação. Dois corpos se atraem com forças gravitacionais diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, se você for imaginar aqui, você teria, por exemplo, o Sol, a Terra, a Lua, no caso aqui, a atração entre Terra e Lua, melhor dizendo, você teria a Terra e aqui a Lua. Então, você teria visto que a força de atração gravitacional entre ambas são iguais, ou seja, da mesma forma como a Lua atrai a Terra atrai a Lua com a mesma intensidade, né? Obviamente, são sentidos diferentes. E você começa a perceber que essa força de interação ela depende da massa desses astros, né, no caso da Terra e da Lua, e está inversamente proporcional, ou seja, reduz conforme a distância, ou seja, quanto maior a distância, maior será essa redução, e essa redução respeita uma ordem inversamente ao quadrado, ok? Bem, então, o que a gente pode concluir aqui? A Lua atrai a Terra, que também atrai a Lua, com forças gravitacionais diretamente proporcionais às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de distância entre seus centros de massa. E essa formulação ela serviu não apenas para a Terra e Lua, mas percebeu-se que ela podia ser estendida para qualquer corpus, né? Ou seja, aqui nós temos também aquela ideia de assim na Terra como no céu. Ou seja, as mesmas forças que interagem no universo, né, no caso do sistema solar aqui, nosso humilde sistema solar, elas são as mesmas que vão fazer com que o teu celular, por exemplo, nesse momento, caia do chão, certo? Da mesma forma como estou sendo atraído em direção ao centro da Terra, ok? Bem, nessa brincadeira aqui houve a necessidade de ter uma constante gravitacional. Essa constante gravitacional, ela tem um valor de 6,67 vezes 10 a menos 11. Certo? E com ela, você conseguiu chegar a essa expressão da gravitação universal, que F é igual a Gzão, da constante, vezes M1 vezes M2, sobre a distância entre os corpos, certo? Essa constante gravitacional, ela foi bem estudada por Cavendish, né? E ele utilizou a sua famosa experiência da balança de torção. Ok? Em que conseguia medir através do ângulo ali pequenas torções, né? Torções bem fraquinhas. Bem, e com isso nós conseguimos chegar à comprovação, né? Utilizando aqui a gravitação universal, que é F igual a Gzão por M1 M2 sobre a distância ao quadrado. A segunda lei de Newton, F igual a M vezes A. Utilizando a aceleração centrípeta, A igual a V ao quadrado sobre R. E, finalmente, a relação da velocidade tangencial de um movimento circular, nós conseguimos obter o valor daquele K da terceira lei de Newton. Melhor dizendo, a terceira lei de Kepler, que seria 4π sobre G vezes Mzão. Ou seja, o K, que a gente viu na anterior, que valeria 4 vezes 10 a menos 20, ele depende exclusivamente da massa da estrela, no caso do nosso Sol. Por isso que é um valor parecido para todos ali. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre gravitação universal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.